Estamos aqui, então, recebendo no nosso estúdio de verão da TV Litoral, na praia de Capão da Canoa, o secretário de Educação de Osório, professor Marcelo Reis, doutor Marcelo Reis, vereador, né, secretário? Secretário, por favor, te apresenta um pouco, então, para o nosso telespectador. Bom, então mandar um abraço a todos, agradecer, né, pelo convite. Eu sou advogado, fui professor universitário muitos anos, coordenador do curso de Direito da Unicenec em Osório, que é o Centro Universitário Cenecista. Também fui pró-reitor da instituição. E a gente sempre teve um trabalho social também, né? Trabalho debatendo a questão do desenvolvimento do litoral norte. E acabamos aí na última eleição participando, né? Concorrendo a vereador. Nos elegemos também. E a convite do nosso prefeito, Romildo Bolzan, fez um convite para que a gente pudesse estar junto no Executivo, na Secretaria de Educação. Aceitamos e vamos para mais um desafio. Que bacana, né? Um super desafio. Muito grande. Porque a gente sabe que a educação não é fácil e a educação é uma pauta muito pujante aqui do nosso litoral. Sim. Secretário, quais são as prioridades da Secretaria, então, nesse primeiro trimestre de gestão, esses primeiros 100 dias? Bom, eu participei do governo de transição também, né? Então a gente vem desde aquele período da transição, fazendo um mapeamento do município, buscando analisar como estão as contas, mas é aquilo que eu sempre disse, a gente sempre só vai saber como está a situação quando vira o ano, quando é empossado, e aí eu falo sempre, quando tem a chave do cofre, né? Então hoje a gente tem uma situação no município de Osório que é uma situação difícil, é uma situação extremamente complexa. Infelizmente, o município hoje está com a folha de pagamento estourada em 57%, né? Nós não temos capacidade de endividamento, foi feito um movimento para comprar o hospital, não foi aceito, ou seja, o município não consegue ter crédito. Tá? E isso acaba tendo congelando, né, a administração. Então, o primeiro ponto, e isso não reflete somente na educação, reflete em todas as secretarias. Então, o primeiro momento foi assim, da gente conseguir criar as ações emergenciais, né? Então, nós tivemos uma modificação em relação a contratos da prefeitura, em relação até em otimização do pessoal, para a gente poder ter viabilidade. Tá? O município, então, assim, encontra-se numa situação complexa. Mas como a gente chegou lá, como a gente se elegeu, né, e como nós estamos na administração, a gente não pode só ficar lamentando, a gente precisa buscar ações. Nesses primeiros dias, nós atacamos fortemente as crianças que não estavam na educação infantil. Então, nós assumimos a Secretaria de Educação com 806 crianças fora da escola. Tá? É um número alto. E as famílias precisam, a gente sabe, né, que a educação infantil ela surge como uma demanda da assistência social, né, ter um local para ficar as crianças, mas nos últimos anos a educação infantil ela teve uma transformação e agora sendo chamada realmente de educação, né? Tanto que a gente não usa nem mais o termo creche, né? É escola de educação infantil. E nós conseguimos, das 806 crianças, por mais que o município de Osório esteja numa situação econômica complexa, a gente sabe que vai superar, mas é o momento atual, nós conseguimos das 806 já colocar 480 na educação infantil. Que bom. Nós fizemos uma compra grande de vagas na rede privada, um investimento que vai girar na ordem de 2 milhões no ano. Então nós já conseguimos, e é uma linha histórica de Osório, sempre 806 crianças estão, 806, 850, né, estão fora da educação. Na casa dos 800. Sempre na casa dos 800. Nós conseguimos agora já colocar 480, desde berçário até a pré-escola, e nós ainda temos lá uma lista de mais de 300 crianças, 320 e poucas crianças que estão aguardando. Então a nossa prioridade agora é que a criança esteja na escola. Tá? Essa é a prioridade 1. E o passo 2, né, seguindo a nossa bandeira trabalhista e a bandeira educacional, é que a gente fortaleça o contraturno para a gente chegar numa situação de turno integral. Nós temos uma concepção de que atualmente as crianças elas precisam estar mais tempo na escola. Tá? Em alguns países isso está mudando. Uhum. Tá?
como teve todo aquele debate dos 6x1 no Brasil, 4x3. Escala de então, trabalho. Então tudo isso tem reflexo, né? Então tem países que já estão mudando a sua carga de trabalho e, por consequência, as crianças estão ficando menos tempo na escola para ficar mais tempo com a família. Infelizmente, aqui nós temos essa... a economia do nosso país ela está pautada no mínimo de 5 dias de trabalho, então as pessoas precisam do suporte da municipalidade. Sim, com toda então, certeza. Precisa trabalhar, a administração entra com essa possibilidade de ofertar uma educação, né, desde a tenra-idade. Dando esse suporte, né, dando secretário? Esse suporte. Então a gente entende que a educação infantil, por todo o papel pedagógico que ela tem, mas ela também tem esse viés social. Então eu recebo pessoas lá, e aí vem um ponto importante, existiam crianças que estavam na fila de espera em Osório desde maio de 2022. Nossa, maio de tempo. 2022, sabe? Então é gratificante a gente poder estar também numa pasta dessa, de receber a pessoa lá na secretaria aos prantos, chorando e vindo agradecer, porque está há 2 anos esperando uma vaga e a gente conseguiu contemplar. Então esse é o lado assim, extremamente prazeroso da gente poder estar na frente de uma pasta dessa. Então assim, a prioridade lá, colocar a criança na escola e fomentar mais a questão que envolve o envolvimento da criança no processo pedagógico. E além desse lado feliz, nesse lado bacana que a gente diz, né, secretário, também, a gente sabe que educação são muitos desafios. Muitos. Então, além desses desafios de colocar as crianças na escola, o que está no radar da Secretaria de Educação para solucionar já nesse primeiro ano de mandato? Olha, nós temos desafios homéricos lá, posso te citar alguns. Estamos aqui em Capão da Canoa, Osório tem seu balneário, né, que é o balneário de Atlântida Sul, um distrito de Osório, e lá existe a escola José Paulo, que é uma escola que estava numa situação muito difícil, né, em termos estruturais, em termos de paredes, olha, uma situação trágica. O que a gente fez inicialmente? Atacar e fazer obra naquelas escolas que estão numa situação pior. Então, a José Paulo, vocês terão oportunidade ali também, né? José Paulo está passando por uma grande reforma, já nesses primeiros 30 dias que a gente está na pasta, colocamos os operários que a gente tem, todas as pessoas que estão trabalhando lá. Então, nós temos também nas nossas escolas a questão estrutural, tá? Que infelizmente o governo anterior não fez as obras necessárias, escolas numa situação que precisam de obras urgentes. Então a gente está atacando também a questão da estrutura, né? Colocar o aluno na escola, mas colocar o aluno numa escola com segurança, um ambiente seguro, um ambiente asseado, algo que seja prazeroso para que ele esteja lá. Para que ele sinta ainda mais vontade de frequentar a escola, com né, certeza. secretário? Então a questão estrutural, claro que a questão humana ela é a fundamental, né? O professor é o ator principal no processo pedagógico, mas eu não posso botar um professor numa sala de 40 graus. Eu não posso botar um professor e as crianças numa sala que não tem um ventilador, que não tem nada, né? Não tem um mínimo de não estrutura, tem um mínimo né? de estrutura. Então isso é importante. E eu venho do setor privado, né? Como eu falei anteriormente, sempre fui professor do ensino privado. Então o que a gente tem que levar é levar essa condição. Né? Não é porque é público que ele necessariamente ou que ele vá ter uma qualidade menor. Né? O público ele tem que ter a mesma qualidade, se não a qualidade melhor. Como em alguns países é assim. Em alguns países, a rede pública ela é a rede que é muito concorrida. Então, nós precisamos ter no público também essa qualidade. Né? Então, a gente está trabalhando nisso. Né? Então, a questão de ter o aluno na escola, a questão que envolve a infraestrutura, são situações. A biblioteca pública de Osório, que foi, né, a primeira prefeitura que se teve, foi um ambiente onde era a prefeitura de Osório, onde foi a Câmara de Vereadores. É um prédio histórico do município, no meio da cidade, muito utilizado pela nossa comunidade de Osório. Está fazendo 2 anos que está fechado. Então, quando um governo não consegue terminar uma obra em 2 anos num prédio fundamental, isso explica porque as urnas falam, né? E é algo que o Romildo sempre diz, olha, a urna falou, então a gente vai fazer aquilo que a comunidade está esperando. Então a gente deve ter a biblioteca pública aberta também nas próximas semanas, né? Uma obra
que ficou muito tempo, mas a gente está conseguindo chegar nesse final. Então existem essas obras, né, esses prédios públicos que precisam ser restaurados. Então também é uma das demandas grandes que nós precisamos concluir esse ano. Não, com toda certeza, secretário. Estaremos lá, a TV Litoral estará lá, sim, para cobrir essa super reinauguração, né? Já estão arrumando banda municipal. Que legal, que legal. Estão arrumando tudo lá para ser um momento E, secretário, importante. Falando sobre o que o pessoal pode esperar, o que a comunidade de Osório pode esperar, quais são as melhorias esperadas ainda para esse ano e também ao longo da gestão a curto, médio e longo prazo? O que o secretário de Educação quer deixar como marca dessa gestão? Olha, nós precisamos reforçar a nossa rede municipal, né? Então a gente já está encaminhando algumas novas escolas, terminar também alguns prédios, tá? Há uma escola grande no município também, que a obra está parada, que é no bairro Laranjeiras. A gente tem uma obra lá que é a Escola Laranjinha, uma obra grande, que está parada também, que passaram educação infantil, passaram-se 4 anos, também não foi concluída, e nós vamos concluir. Também, né, a gente vai aumentar algumas escolas, né, que a gente tem capacidade de aumentar, que tem espaço para aumentar, porque, claro, a educação infantil não pode ser só prédio, né? A educação infantil ela é muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. E a criança ela precisa ter uma vivência, precisa ter uma horta, precisa ter um ambiente, precisa ter gramado, precisa ter parque. Essa é a linha, né? Um espaço propício para o desenvolvimento. Então, né? obviamente que tu não pode fazer tudo prédio, não. A educação não é isso. Tá? Então a gente ontem eu estive no Horto de Osório, a gente tem uma estrutura boa lá, mas nós queremos também construir um prédio lá, para fazer um ambiente educacional dentro do horto, né? Que tem plantio, que tem várias coisas muito legais. Então, assim, a gente poder também criar essas estruturas fora da escola, né? Reforçar as estruturas internas e também ter essas estruturas fora. O que existe hoje de grande desafio na educação é a questão que envolve a inclusão, né? A ruptura desse paradigma. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente tem aquelas barreiras atitudinais. Que a maior barreira que se tem é a barreira quando o ser humano não quer fazer. É a barreira de quando tu não tem a atitude necessária. Então a gente tem que trabalhar também na educação muito o humano. Nós vivemos tempos diferentes. O caso hoje que nós temos de TEA, né, o transtorno do espectro autista, é muito grande. Hoje no município de Osório, de toda a nossa rede, nós temos mais de 220 crianças com laudo. Então, assim, se eu pegar a cada 2 turmas, eu tenho um caso de criança com laudo. E isso é um desafio que não é um desafio só de Osório, é um desafio de todo o Brasil. Então, nós precisamos, a educação, analisar muito este ponto. E trabalhar a inclusão. A necessidade de mais um profissional, né, secretário? Sim, um monitor. De um auxiliar de educação especial. Isso também aumentou muito o número de contratações no nosso município. Exato, isso reflete diretamente no quadro de funcionários. Reflete no quadro de funcionários, reflete tudo. E nós temos que... porque tem pessoas, assim, que têm uma formação mais antiga, tem uma formação de outros tempos. Então, hoje a gente precisa ter um profissional altamente capacitado, tá? Então, a questão da inclusão é um desafio para todo o Brasil, tá? Então, obviamente, a inclusão é algo que é necessário, é algo que não tem como retroceder, mas nós precisamos hoje ter uma revisão da educação quanto a essa forma de inclusão. Vou te dar um exemplo. Quando eu tenho uma turma e o aluno vai fazer uma prova do governo federal, uma prova do MEC, não existe uma prova específica para aquele aluno em inclusão. Muitas vezes ele faz a mesma prova do aluno, né, típico. Então, esses desafios, eles são em âmbito macro, tá? Mas nós precisamos discutir. Claro, na nossa educação, como é que nós vamos tornar efetiva essa inclusão? Reflete no desenvolvimento do município. Reflete no desenvolvimento. Nós temos alguns municípios que estão andando bem. O próprio município de Tramandaí, hoje no Litoral Norte, ele é um município que ele é uma referência, eles acabaram criando alguns centros de atendimento, tá? Porque esse é um aluno que ele precisa ser altamente estimulado. Tá? Quando eu tenho um aluno
TEA, né, que nós chamamos, ele é um aluno que ele precisa ser estimulado todos os dias, e os nossos municípios não estão preparados para isso. Tá? O tratamento dele, a abordagem dele é algo que não está sendo tão efetivo, então é um desafio grande que nós temos na educação, esse ponto da inclusão. Então, assim, educação é algo que tem muitas facetas, mas a gente tem que conseguir trabalhar do ponto de vista estrutural, do ponto de vista humano, porque a educação ela se faz com pessoas, né? Isso eu sempre falo para o pessoal. Pessoas precisam de pessoas, né, com secretário? certeza. Então, a gente sempre tem esse atendimento, e é isso que a gente também está tentando trazer para a nossa secretaria, né? A gente conversa com os profissionais, sempre um atendimento muito humanizado. Eu atendo todo mundo que chega na prefeitura, quando eu posso atender, eu atendo todo mundo, e isso eu falo para a minha equipe. E é algo muito do Romildo. Romildo diz, olha, se a gente não tem recurso, se a gente não pode fazer obra, o que a gente pode fazer é ouvir as pessoas. E muitas vezes tu escuta a pessoa, tu não consegue inicialmente resolver o problema dela, mas ela sai satisfeita pela forma que ela é tratada. Então, isso eu converso muito com o pessoal que trabalha no nosso atendimento lá. Não é porque é público que a gente tem que mandar uma pessoa de um setor para o outro e ficar naquele ping-pong. Não, nós temos que tentar o máximo possível auxiliar. Não vamos poder fazer tudo? Não vamos. Não vamos poder resolver o problema de todos? Não vamos. Mas a gente tenta escutar. A gente tenta ser o máximo humano possível. Acho que esse é o grande ponto. E é como a educação tem que ser trabalhada, na minha visão. Com toda certeza, né, secretário? São muitos os desafios, mas não faltarão oportunidades para a gente conversar sobre todos eles. Secretário, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse super bate-papo. E nos vemos, então, na inauguração da biblioteca. É isso aí. Muito obrigado. Então tá. Obrigado, secretário.